Fala pessoal, tudo bom? Bom, hoje vamos falar do 3 em 1. O que é 3 em 1? MACD, IFR, estocástico lento. Então é um indicador baseado nesses três indicadores. Evidentemente não é só isso. Então deixa eu só explicar uma coisa. Nossos indicadores eles têm como se fosse um start. Ou seja, só vai iniciar uma compra ou uma venda antes de passar por um checklist. Então se fosse um carro, a chave está dentro do carro, tá? O óleo está no nível, tá? A pressão do pneu tá ok, tá com o cinto de segurança, né? Então, tem uma série de coisas que ao longo dos anos a gente foi descobrindo e acreditando nelas, e todos os indicadores só iniciam uma compra ou uma venda se passar por ali, tá? Depois que passou, 70% do código é MACD, IFR e estocástico. A saída do trade aí não. A saída do trade depois que você já entrou, ela é administrada também por algumas coisas, tá? Mas a grosso modo, vamos dizer que é MACD, IFR e estocástico. Por que a gente frisou isso e em outros indicadores todos a gente não? Quando eu fiz, eu permitia que a pessoa mexesse nos valores. Então ela podia encontrar o MACD que ela quisesse, o EFR que ela quisesse, o estocástico lento que ela quisesse. Acontece que ficava a esmo. Por quê? Porque você podia pôr o número que você quisesse, mas você não tinha backtest disso, tá? Então, na verdade, era uma burrice da minha parte. Muito bem. Então agora eu criei esse novo. As opções dele, então quando você clica no indicador, você tem a opção de colorir e plotar 1 curto, 2 médio, 3 longo. O que é isso? Ele vai usar valores de IFR, MACD, estocástico lento curtos, médios ou longos. Para quê? Para que você encontre o que você achar que ficou legal em função do time frame que você está. Quanto menor o time frame, mais interessante ficar pelo médio ou pelo longo. Quanto maior o time frame, mais interessante ficar pelo médio ou pelo curto. Basicamente é isso. E fora as outras opções. Agora, o que importa? O que importa é que ele é muito assertivo e ele dá muito retorno financeiro, que é o que eu vou mostrar na sequência. Então vamos primeiro dar uma passeada aqui pelas opções. Então, primeira opção, colorir compra, colorir vendas, todos os indicadores têm isso. Então você está num dia muito forte de queda, não é o caso hoje, mas vamos supor que você não está querendo enxergar as compras, para não ficar tentado a fazer bobagem. Então você chega aqui, colorir compras não, e aí aquelas comprinhas que tinha por aqui sobe. Então você pode fazer isso com a compra ou com a venda. Isso é geral de todos os indicadores. Outra coisa que todos os indicadores têm, screen de alta e de baixa, eu posso escolher qualquer time frame que eu quiser aqui para o 3 em 1 e achar as ações que estão mudando de consolidado para alta ou baixa e as ações que estão saindo de compra para venda ou de venda para compra, tá? Outra coisa também, todos os indicadores têm essa cor de alta e cor de baixa RGB. Se eu quiser mudar a cor do candle, clico no candle, altero as cores para o que eu quiser. Se eu quiser mudar a cor do indicador, clico no indicador, altero as cores para o que eu quiser. Então isso é básico em todos eles, tá? Uma boa parte deles também tem turbinar consolidação e desligar correção. Turbinar consolidação quando você está encontrando muito tradinho bobo no meio de áreas assim que não são aquelas super altas ou super baixas, naquele miolo o indicador já tenta limpar, mas se não tiver você clicando aí ele força. E desligar correção quando você está em algum time frame que você está acertando o trade, mas está devolvendo, você desliga esse devolvendo aí. Até aí, ok. Aí as opções do indicador propriamente dita. O padrão é o médio. Então se eu colorir aqui, encontrar por uma média, valores médios desses três indicadores, e esses valores foram encontrados em backtests, e não tem nada a ver com os valores comuns e normais, tá? Eu jamais alguns teria pensado em fazer, a gente foi descobrindo via backtest, tá? Se eu usar o padrão médio, isso aqui é o Fusca, é o que? Quando eu ploto é assim. Então quem não gosta de mexer com nada, na média, nessa configuração,
ele anda bem sem exagero para um lado ou para o outro. Então, se fosse um carro, para usar o exemplo de novo, ele andaria na terra, no asfalto e no paralelepípedo, mas sem nenhuma especialização ali. Quando eu quero encurtar o trade ou alongar o trade, eu modifico e aí tem a ver com o time frame que eu estou. Então, se eu estou num time frame grande, talvez seja legal eu não trabalhar no médio e trabalhar no curto e o inverso. Mas vamos mudar aqui só para ver o que acontece se eu aqui colocar 1. Então dá uma olhada como estão os trades. Se eu colocar 1, vamos ver como ficam. E aí quando eu mudo a coloração no candle, é importante para eu ver a mesma coisa que eu altere também o indicador para o modo 1, então vai mudar a plotagem dele, tá? E também que eu altere no indicador a coloração para o modo 1. Então sempre os três têm que estar falando a mesma língua. Se eu mudo coloração do candle, eu tenho que mudar plotagem do indicador e coloração do indicador para o mesmo número. Você percebe que fica ruim, não fica legal. Agora, se eu estivesse tradando, por exemplo, vamos lá, 10R do dólar, talvez eu estivesse achando algo interessante. Então, eu chutei aqui, tá? 10R do dólar. Então, 28 pontos, legal. 12 pontos, ok. Ontem, 10 pontos e assim por diante. Isso tem a ver com o seu perfil, com o quanto você tem dinheiro na corretora e com o quanto você tem de tempo para operar. Então, você aguenta stops mais longos? Aguento, beleza. Então, ok, você pode operar time frames maiores, senão não. Você tem o dia inteiro? Por quê? Porque você percebe que aqui aparece 3, 4, 5 operações. Eu trade o dia inteiro, então é legal, tá? Agora, você trada do meio-dia às 2, cara, não dá para usar isso aqui. Então o modo 1 para você não funciona. Então vamos mostrar agora, eu vou acelerar para não demorar tanto. Então agora eu mudei para 2R, só para dar um exemplo. E aí eu vou colorir todo mundo pelo 3. Então, eu escolhi no candle o modo 3, longo. Eu escolhi a plotagem do indicador, plotagem sempre a linha de cima. Eu escolhi a plotagem do indicador pelo modo 3. E eu escolhi a coloração do indicador pelo modo 3. Ou seja, todo mundo falando a mesma língua. Tá, quem é que vai tradar isso aqui? O camarada que não quer correr um stop, não tem um stop muito grande, a pessoa que tem algumas horinhas para tradar. Então ela vai tentar encontrar nesse tempo, então daqui a aqui nós temos quanto? Nós temos 1 hora e pouco, 1 hora. Então, em 1 hora, ele encontrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veja que o indicador tem uma preocupação muito grande com as consolidações. Ele tenta tirar você do compra-vende, compra-vende, compra-vende. Então, se olhar aqui, como é que foi? 6 pontos, depois mais 6, depois mais 1, depois 0 a 0 perdeu alguma coisa, 0 a 0 perdeu alguma coisa, 0 a 0 perdeu alguma coisa, 1, 2 pontos, então fez a meta, não fez a meta, mas 10 pontos fez, tá? Então, em 1 hora, nesse time frame, conseguiu, tá? Agora, ele está também fazendo uma coisa que é o padrão, que é o seguinte, como que ele está colorindo o candle? Ele está colorindo pelo modo padrão, que é cor pelos 3, ou seja, ele só está colocando a cor aí se o MACD estiver indicando alta, se o IFR lento estiver, se o estocástico lento estiver indicando alta e se o IFR estiver indicando alta. Caso contrário, ele não vai mostrar, ele vai ficar branco. Agora, eu posso colorir só pelo MACD. Então eu gosto do MACD, ou eu testei, olhei, fui para trás, vi, descobri que no 13R de não sei quem, só o MACD é campeão. Pronto, eu vou tradar, mas aí evidentemente tem aquele tal do esforço. Eu tenho que ter estudado isso de noite, no fim de semana, para tentar avaliar. Eu posso colorir só pelo lento, estocástico lento, só pelo IFR. Ou eu posso colorir de 2 em 2.
MACD e IFR, então se MACD e IFR estiver dando compra, ele mostra, ou venda, ele mostra. Ou MACD estocástico, ou estocástico e IFR. Então isso abre uma quantidade de possibilidades absurda. Então, por exemplo, o IFR que nós encontramos é um IFR maior do que o normal. O melhor IFR que eu encontrei como média, mesmo no curto, no médio e no longo, é um IFR relativamente grande. E você percebe que se você colorir pelo IFR, o que vai acontecer? Você vai ter trades mais compridos. Então vou dar só esse exemplo. Se eu colorir agora aqui pelo IFR, o que aconteceu com os trades? Eles ficaram maiores. Por que eles ficaram maiores? Porque o IFR que está usando aqui é um IFR um pouco mais longo. Qual é o problema disso? Ele dá, ele devolve. Vamos dizer que no 2R ele é legal assim, eu acho que ele é bacana e tal, só tem um galho, está devolvendo muito. Tem algum jeito de tentar melhorar isso? Então, se eu entrar aqui, propriedade do candle, e vier aqui desligar correção, o padrão do indicador é turbinar consolidação não e desligar correção não. Por que o padrão é esse? Porque nos backtests a melhor condição de lucro é quando esses dois estão não. Então cada indicador da gente, quando você plota padrão, ele já plota tem alguns que o turbinar vai estar ligado, tem alguns que o desligar com consolidação vai estar ligado ou não. Tem algumas outras opções que aparecem de vez em quando em outros indicadores que vai estar ligado ou não. E a ideia é assim, sempre o padrão é aquilo que dá mais dinheiro, teoricamente, tá? Agora, isso para a condição padrão, que é cor pelos três. Agora, e se eu quiser mexer aqui? Então vamos ver, se eu desligar a correção, o que vai acontecer ali? Desligo correção, opa! Eu já faço uma parte do trade, faço outra, tomo um stopinho ali, faço aqui e tal. Será que se eu turbinar consolidação também, isso daqui pode ficar legal? Então venho aqui, turbinar consolidação sim, vamos ver se limpa mais um pouquinho. Olha, deu mais uma limpada. Então agora isso aqui, achou uns tradinhos. É o trade que você acha melhor do que colorir só pelos três? É que eu falo, tem que olhar, né? Então, o que eu modifiquei no indicador? Então, a grosso modo, ele no modo padrão, então se eu vier aqui, excluir regra de coloração, excluir indicador, vier aqui, inserir indicador, 3 em 1, 3 em 1, SM 3 em 1, 3 em 1, tá aqui. Então, se eu inserir o indicador, ele automaticamente vai plotar no padrão. Se eu inserir uma regra de coloração aqui, 3 em 1, ele automaticamente vai inserir a regra em cima do candle. O que ele plota? O padrão. O padrão é o quê? Colorir pelos três e tamanho dos três médios. Agora, em função disso, eu posso fazer um zilhão de brincadeira aqui se eu quiser. Na verdade, eu estou entrando na renderização do vídeo. Esse pedacinho que eu tinha feito aí, eu acho que tinha ficado confuso. Vou tentar dar o exemplo aqui, vai perder um pouquinho a sequência quando voltar. Então, estamos no 2R. Digamos que aqui você vê que o negócio está meio embaçado, tarará, mas eu quero falar, pô, será que tem um jeito de alongar isso, etc. Então, só estou dando um exemplo. Se vocês falassem, bom, o IFR alonga as coisas, né? Então, se eu pegar a regra de coloração que está em cima do indicador, regra de coloração, segunda linha, ela está colorida como? Ela está colorida só pelos três. Se eu disser assim, eu quero que você faça a coloração do indicador, não pelos três, né? Que eu estou até agora vendo todo mundo igual. Eu quero que você faça pelo IFR para eu ter uma noção do que está acontecendo. Então, o que vai acontecer? A regra de coloração aplicada no indicador é diferente da regra de coloração que está aplicada no candle. Mas isso pode eventualmente permitir, desde que eu tenha entendido isso através de treinamento, de estudo para trás, desde que eu tenha ficado em modo demo vendo se isso vale a pena e tal, o que eu posso fazer? Eu posso
mexer com uma parte dos contratos levado pela coloração do IFR e outra parte levado pelo candle. Então, cada vez que o IFR aparece junto, eu dobro a mão. Cada vez que a coloração no candle some, eu fico só com uma parte que está no IFR, ou seja, tá? São inúmeras as possibilidades que tem, porque eu posso mexer com todos esses parâmetros, mas isso aí é papo lá para a área de assinante e a gente já está entrando onde não devia. Então, voltamos agora, vai perder um pouquinho do sentido. De qualquer forma, só quero mostrar, voltei para o padrão, todo mundo padrão aqui, tá? Colore pelos 3 no tamanho 2. Hoje o mercado, se você for ver de onde ele abriu, ele se movimentou 0,34% para cima e ele andou 0,16% para baixo, ou seja, ele não andou, ele ficou parado absurdamente. Se você pegar hoje, dia 24 de janeiro de 2024, voltar aqui no 8R do índice e colocar um monte de regrinha nativa aí, você vai ver que aqui vai estar cheio de compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra. Você perde um caminhão de dinheiro. Então, nós conseguimos ganhar dinheiro aqui? Acho que não. Mas conseguimos não perder? Pelo menos não perder muito. Então, mesmo nessa situação aí muito ruim, ele achou 90 pontos. Depois ele achou mais 200. Então ele achou quase 300. Aqui virou um 0 a 0. Aqui ele perdeu 40 pontos, então você está com 200 e tantos pontos. Aqui perdeu mais 50, você está com 200. Aqui ganhou 50 pontos. Aqui ganhou 50 pontos. Você ganhou 100 pontos, você ganhou 200 pontos. Cara, mas você não perdeu 500, você não perdeu 1000. E hoje, nos negócios que tem por aí, você perdeu dinheiro. Porque entra, vem, entra, sai. O que está te protegendo aqui? A configuração, os numerinhos. Primeiro dizendo assim, cara, não opera daqui a aqui. Independentemente do que o MACD, Stochastic e FR está falando. Isso quem fala são os nossos, as coisas que controlam o trade. Tá? Então, você escapa desse monte de compra-venda em função do que tem lá no código. Agora, quando você entra via esses 3 indicadores, você tem a condição... Então, por exemplo, você trabalha limpo. Por quê? Se eu tivesse que plotar o IFR aqui embaixo, o MACD aqui embaixo, o estocástico aqui embaixo, ficar olhando... Aí você tem que achar as configurações, um por um. E aí, normalmente, é no olho. Acho que essa é boa, acho que essa é ruim e tal. E aí você vai fazer o trade, quando os 3 estiverem alinhados, o que vai acontecer? Fica um gráfico absurdamente poluído. Então o bom da programação é isso, ele facilita a sua vida, né? Eu sei que é ruim você não saber o que tem aí dentro, é ruim falar assim, pô, mas eu vou alugar 1, 2, 3, esse cara morre, eu fico na mão. Primeiro que se eu morrer, continua, tem quem toque isso daqui pelo menos para... Não vai ter vídeo, mas as locações continuam. Mas aquela história... Quando você abre hoje aí um carro mais moderno, taraná, você tem carro que você não vê nem o motor, só tem um negocinho lá para botar água, para botar alguma coisa lá, né? Então, assim, e eu não estou falando que é o 1, 2, 3, não, estou dizendo que a programação, ela permite isso, não só 1, 2, 3, uma série de outros, tá? Mas ela permite isso. Ela permite que você trabalhe de forma limpa, né? De forma tranquila, com muitas opções e de forma lucrativa. Então, eu acho que a ideia básica aqui fora da área de assinantes é mostrar o que o indicador faz. Acho que uma coisa que também é perceptível, espero que sim, é que ele não devolve. Então, mesmo onde não tem muita coisa, ele cata lá sempre alguma coisinha. Então, para quem não gosta de arriscar demais, eu acho que até não devia, porque tem sistemas onde você fica o dia inteiro parado, 4 horas da tarde você põe sem contrato. O dia que dá certo... Todo mundo vai para o restaurante, fotografia, Instagram e tal. Mas no dia a dia não é assim. Primeiro que é muito chato. Segundo que quando dá errado, cara, dá errado. Então é isso aí. Bom, hoje é quarta-feira eu não trabalho, não trabalho no consultório, tá? Então tô tranquilo, talvez eu faça até mais um vídeo ou 2. Quinta e sexta agora, 25 e 26, eu tô enrolado com 2 casos grandes, não vou fazer nada.
e talvez no fim de semana mais um, 2 vídeos, tá? Então talvez hoje saia mais um videozinho na sequência. Eu agora continuo esse vídeo para a área de assinantes. Na média os vídeos são mais 30, 40, 50 minutos, onde a gente vai mostrando uns truquezinhos aí, tá bom? E você que não é nosso assinante, convido você a nos acompanhar, seguir a sequência. Dá para ir assistindo aí, eventualmente se você estiver vendo lá na frente já está tudo pronto. Se não, a cada 1, 2, 3 dias vai sair todos os indicadores da safra 2024, beleza? Abração, até mais, tchau, tchau. Antes de ir para a área de assinantes, eu também esqueci de mostrar algumas coisas aqui interessantes, ó. 5 minutos do índice, eu sei que tem muita gente que opera, então entrou numa operaçãozinha aqui na verdade não entrou porque aqui não foi rompido, então essa aqui anulou. Depois entrou numa operação que chegou a mostrar 200 pontos, se saiu no branco perdeu 75 e agora já está numa operação de 700. Mérito do indicador, né? O que ele é legal? Tirou você ó, desse monte de compra-vende aqui. 1 minuto, olha de novo. Para mim a parte bonita do gráfico é o branco, porque é onde você perde dinheiro, tá? Então ó, 1 minuto. 300 pontos, depois 200 e tantos pontos, depois 100 pontos, depois 100 e poucos pontos, tá? Gráfico de ponto, que é um gráfico muito legal para esse indicador. Olha de longe aí a quantidade de trade do lado correto, a quantidade de trade que deu aqui para você fazer alguma coisa interessante, ó. Então aqui 300 pontos, aqui 300 pontos, com a seguinte opção de você comprar sempre no melhor. No gráfico de ponto permite que você não compre quando rompe a vela. Rompe, você põe aqui onde abriu a vela. Aí numa volta você compra. Se essa carreirinha subir, você sobe para a parte de baixo da carreirinha de cima, que é exatamente o preço onde você teria comprado na primeiro candle que rompeu. Então, a gente tem uns vídeos aí que mostram isso. Mas assim, gráfico de dólar, WDOFUT, 4P, é um gráfico também com muita operação, muita coisa produtiva em termos de resultado. Então, ó, olha a quantidade de pontos, ó. Então, você pegar daqui aqui, ó, olha quantos pontos deu para fazer, quantas operações do lado certo, ó, 18 pontos. Hoje, um dia bem ruim. Mesmo assim, aqui 9 pontos, aqui um 0 a 0, perdeu porcaria, aqui chegou a mostrar 6, dá para sair com pelo menos 1 ou 2. Aqui 3 pontos dá para sair, chegou a mostrar 7. Aqui 5 pontos, dá para sair pelo menos com os 2. Então, quantas operações ele mostrou no 4 pontos hoje do dólar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 operações em 2, 3 horas de pregão. Dessas 10, quantas ele errou absurdamente o lado? Acho que nenhuma. Teve umas que ele mostrou, não mandou, tá? Mas nunca ele mandou você comprar e era venda, ou ele mandou você vender e era compra, tá? E sempre com a possibilidade de ir administrando e fazendo alguma coisinha. A gente no dólar, sempre que ganha uma certa quantidade de pontos, se volta, sai com X, não se permite perder. Exemplo, chegou em 10, sai com 5, chegou em 15, sai com 10, chegou em 16, sai com 11, em 17 sai com 12, em 18 sai com 13, tá? E aí você vai construindo a meta. Chegou em 5, sai no 0, não deixa mais perder. E aí a gente tem um monte de vídeo, tá? Mas só para encerrar, que eu não tinha mostrado nem gráfico de minutos e de pontos. Agora um abração de vez, tchau, tchau.